Amigos queridos, mergulhados neste ambiente espiritual, singelo e simples, nos reunimos para orar em nome de Jesus, buscar-te a companhia, Senhor, através dos seus ensinamentos, verdades de vida eterna, que norteiam os nossos espíritos rumo ao progresso. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante. Socorre, Senhor, a nossa indigência espiritual, enviando-nos os seus mensageiros para suprirem as nossas imperfeições, para que os ensinamentos de vida eterna possam ser proclamados em espírito e verdade para todos, hoje e sempre. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Hoje nós vamos fazer o desfecho do capítulo, que é o item 20, que fala ainda sobre a beneficência, mas a beneficência exclusiva. E diz assim a pergunta: a beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? A resposta é não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. Os verdadeiros cristãos não vê senão irmãos nos semelhantes, e antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter esse uma outra fé que não a sua? Que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque, se é um inimigo da religião, é o meio de fazer com que ame. Repelindo-o, faria ele a odiasse. É uma citação de São Luís, 1860. Esse é o desfecho do capítulo, que versou todo o tempo sobre como fazer o bem na forma da piedade, da compaixão, da caridade, da benevolência, do perdão das ofensas. E foi nos dado de uma forma muito didática esse ensinamento de Jesus, mostrando para nós que o Evangelho, ele não encontra, que nós não deveríamos encontrar no Evangelho nenhum obstáculo para viver essa lição, porque se nós disséssemos, se o amigo espiritual dissesse para nós, ser benevolente, ser piedoso, ser compassivo, o que mesmo nos impediria? O que mesmo tem sido o nosso impedimento de não viver aquilo que já está absolutamente no alcance de todos nós vivermos, né? É claro que nós já temos a resposta, que é o nosso encrudecimento no egoísmo, onde nós só estamos percebendo aquilo que é bom para nós. E nem tudo que é bom é o bem, porque o bem, ele comparece muitas vezes na forma de desafios, na forma de superações, na forma de renúncia, de sacrifício, e isso tudo ser o bem. E não dispostos ao bem, optamos para o que é bom para nós, né? Então, para fechar esse capítulo, que o cerne desse capítulo foi o ato de dar, doar, doar-se, doar do seu, doar de si mesmo. Então, em todos os itens desse capítulo, a doação, o incentivo à doação,
que é romper com o egoísmo e partirmos para a solidariedade, foi a tônica do capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a sua direita. E no início do capítulo, bem no começo, quando a gente começou a montar no nosso campo mental a compreensão dessa máxima de Jesus, nós trouxemos essa lição de Emmanuel, que estaremos trazendo hoje novamente, que está publicado no Livro da Esperança, que é dar. Para a gente fechar o que começamos a falar, o que é dar, doar de si, do seu, né? O que é servir, né? Que é doar do que somos em sentimentos, o que é a verdadeira caridade. Então são nuances de um mesmo tema, né? E essa mensagem dar diz assim, vamos repetir para a gente fechar essa compreensão. As maiores transformações de nossa vida surgem quase sempre das doações que fizermos. Então, nós nos transformamos pela doação que fizermos. Por que nós nos transformamos? Porque vai criar o hábito de compartilhar de forma solidária, de forma fraterna. E isso nos transforma, porque chegará um momento em que nada é nosso verdadeiramente, tudo pode ser usufruído por todos. Dar, na essência, significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades, multiplicar relações. Quando que a gente ia compor esse pensamento que dar é abrir caminhos? Que caminhos são esses que a doação pessoal abre, né? Os caminhos dos vínculos afetivos, porque a máxima de Jesus é o amor. Então, esses prenúncios de doação significa que a oportunidade é de nós estabelecermos sentimentos nos relacionamentos. E é isso que abre os nossos caminhos na forma de oportunidades. Todos podemos oferecer consolação, desde que sejamos espíritos resignados. Todos podemos oferecer entusiasmo, gentileza, encorajamento, desde que esses valores sejam experiências bem definidas dentro de nós. Isso também, durante esse capítulo todo, nós falamos todos os dias. Nós só podemos oferecer ou levar alguém naquilo que foram passos que nós trilhamos, experiências que nós realizamos. Do contrário, são palavras jogadas ao vento, teorias que nós não aplicamos em nós, mas queremos que o outro se convença disso. Então é por isso que abre caminhos, né? Todos podemos oferecer consolação se formos espíritos resignados diante das provas difíceis. Entusiasmo é uma motivação do espírito experiente naquilo que faz. A gentileza é um hábito de afetividade e o encorajamento é aquela fé tão bem estruturada naquele que a possui, que é capaz de contagiar o outro. Isso é o encorajamento, a coragem da fé. Porque quantas vezes nós ficamos encorajados pelos exemplos que os verdadeiros cristãos deixaram para nós. Quanto nós lemos um livro e a gente mergulha naquele autor e aquilo é um motivo de estímulo forte para nós. Só que o que acontece é que a gente fecha o livro, daqui uma semana aquele elan já desapareceu, porque não transformamos em experiências ainda, né? Mas temos esperança de que o façamos. A rigor, todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. Todas as virtudes, não é algumas. Beneficência, doação dos recursos próprios. Então, a pessoa beneficente é aquela que do que ela é, do que ela tem, né? Paciência, o que é a paciência? A doação de tranquilidade interior.
Porque quando nós chegamos na psicosfera, na aura vibratória de um espírito paciente, a gente se acalma mesmo. Aquilo nos contagia. Então, a doação de tranquilidade interior, a tolerância, doação de entendimento, que é uma resiliência, uma flexibilidade de compreender o tempo do outro. Sacrifício é doação de si mesmo. Então, a beneficência é a doação dos recursos próprios. O sacrifício é doação de si mesmo. Toda dádiva colocada em circulação volta infalivelmente ao doador, suplementada de valores sempre maiores, que é a máxima de Jesus, de nós darmos um para recebermos centuplicadamente. Mas quando o espírito já está numa categoria superior, ele já não faz pensando que receberá centuplicadamente. A alegria de servir, mesmo que nunca seja reconhecido, é a maior bênção para aquele espírito. A alegria de servir. Quem deseje imprimir mais rendimento e progresso em suas tarefas e obrigações, procure ampliar os seus dispositivos de auxílio e observará sem delongas os resultados felizes de semelhante cometimento. Isso ocorre porque em todo o universo as leis divinas se baseiam em amor. No amor que no fundo é a onipresença de Deus em doações eternas. Muito importante esse pensamento de Emmanuel, né? O amor, no fundo, é a onipresença de Deus em doações eternas. Tudo que nós fizermos, sentirmos e pensarmos, regidos pela lei do amor, que rege o universo, e que para o nosso planeta se desmembra em algumas que são pertinentes ao nosso processo evolutivo, tudo que nós fizermos em consonância com a lei do amor, nós estamos revelando Deus em nós. Deus se manifesta pelas criaturas quando as leis divinas são experiências daquele espírito. Sob aquele aspecto, ele está experienciando verdades de vida eterna, manifestando Deus. Por isso que Jesus disse que ele veio manifestar Deus para nós. Eu e o Pai somos um. Então, as leis divinas são vividas por mim, na sua grandeza plena, disse Jesus, né? Então, Jesus, é para nós a manifestação da lei de Deus. Deus se manifesta pelo amor. Em qualquer soma de prosperidade, paz, realização e plenitude, o serviço ao próximo é a parcela mais importante, a única, aliás, suscetível de sustentar as outras atividades que compõem a estrutura do êxito. Todos nós queremos atingir esse patamar, né, de prosperidade, paz, realização, plenitude, né? Mas a escalada para chegar nisso é uma escalada que vai requerer profundas transformações na nossa forma de pensar para podermos manifestar estes sentimentos tão grandiosos de plenitude e paz. Dá do que possas e tenhas, do que sejas e representes, na convicção de que a tua dádiva é investimento na organização crediária da vida, afiançando os saques de recursos e forças dos quais necessites para o caminho. Dá e dar-se-te-á, ensinou-nos o Cristo de Deus. Unicamente pela bênção de dar é que a vida de cada um de nós se transformará numa bênção. Então a gente está fechando esse capítulo hoje com as reflexões de dar, doar de si, sacrificar-se pelo bem do outro. Irmãos queridos,
Que espetáculo que é pensarmos e mergulharmos o nosso pensamento no coração de Jesus, que traz para nós esses entendimentos tão grandes, tão profundos, que nos ensinam a desprender de maneira definitiva da materialidade que nos escraviza. Então, esse item, beneficência exclusiva, ele traz uma reflexão que é muito atual para todos nós na Terra nesse momento, onde nós, em humanidade, nos dividimos pela forma de pensar, pelas seitas, como ele coloca, pelos partidos, pelos times, pelas ideologias. E quando nós fazemos isso, realmente nós estamos num momento de não compreensão de que somos uma só família em humanidade. Então, nesse item, São Luís fala para nós que é, sobretudo, o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque os homens são irmãos. Quando Jesus nos alerta que é necessário separar o joio do trigo e nos mostra que eles crescem juntos, mas na hora de ceifar, ali é o tempo de separação, Jesus está nos dando uma visão muito clara do entendimento do quanto nós temos que olhar uns para os outros e não nos fixarmos de maneira nenhuma naquilo que nós consideramos joio. Porque todas as vezes que nós tomamos partido de algo em detrimento de outro aspecto da realidade, nós adentramos num campo de separatividade. E isso nos empobrece de maneira absoluta. Quando estamos na infância espiritual, isso é muito forte. Isso é muito forte. Nós defendermos com unhas e dentes, com armas violentas, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de interpretar a realidade, mesmo que saibamos que essa forma é transitória. Então, esse capítulo que nos elucida, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, é todas as vezes quando nós nos aproximarmos de alguém, nunca, jamais, em tempo algum, devemos nos fixar no que ele pensa sobre as coisas, como ele interpreta a realidade, qual é a ideia que ele tem de mundo, porque isso nele é transitório, mas o espírito que ele é imortal. E é a busca disso que é imortal em cada um de nós que deve ser o foco, primeiro e último, da nossa atenção para todos aqueles que nos cercam. O que nós pensamos temporariamente não tem nenhum significado real. São apenas exercícios evolutivos. E esse texto, ele nos elucida o quanto nós devemos fugir com
completamente desse ambiente onde a seita, o partido, o time, as ideias circunscritas sobre alguma coisa estão em voga. Porque quando nós mergulhamos o nosso pensamento nisso, nós nos materializamos com aquilo que há de pior na Terra. Evidentemente que nós vamos ter as nossas opiniões. Evidentemente que existe o que é certo e o que é errado. Evidentemente existe o que é verdade e o que não é verdade. Mas tudo isso não deve ser maior em consideração quando nós pensamos naqueles que nos cercam. Porque amar o nosso próximo como a nós mesmos é realmente a recomendação máxima de Jesus. E se nós ficarmos presos nas nossas opiniões a respeito dessas ideias, nós vamos viver em separatividade. E essa separatividade não é do irmão. Nós não vamos estar simplesmente separados do irmão, mas separados do Pai. E isso é muito mais grave. Porque todas as vezes que eu me separo do irmão, eu me separei do Pai. E nós vivemos meia hora, 5 dias, 1 ano, uma existência separados do Pai, terá repercussão nefasta para nós. Porque vamos ficar imersos em contextos espirituais de espíritos extremamente atrasados que não consideram a paternidade divina. E isso é muito grave. Isso é muito grave para nós. Tomarmos partido, vamos deixar bem claro, porque esse é o item do Evangelho. Tomarmos partido de uma situação em detrimento de um irmão ou de uma coletividade é um estado muito complexo que revela ausência de espiritualidade. E isso não significa que vamos nos tornar espíritos alienados ao que está acontecendo. Nós vamos ter sim as nossas opiniões, mas elas não serão contundentes ao ponto de distanciar de nós corações que necessitam estar próximos para que possamos nos fazer melhores. Então esse é um momento muito importante para que possamos refletir e não encerrar esse capítulo sem trazer para o momento atual, para o que está acontecendo hoje com a nossa nação, conosco mesmo, com as nossas ideias, porque estar uns pelos outros, independente do que se pensa a respeito desse assunto ou daquele, é cristianizar a vida. Então, no meu entendimento, não há um tema mais atual que esse. Não há um tema mais atual. Esse é atualíssimo. E no momento em que fazemos cisões e nos opomos aos nossos irmãos em humanidade, nós adentramos num caminho que é muito doloroso o retorno. Muito doloroso. Muito, muito mesmo. Porque as perdas são intensíssimas. É óbvio
que no primeiro momento não percebemos, porque estamos enceguecidos por ideias que defendemos e que nos parece, no primeiro momento, as mais justas e corretas. Mas só o Evangelho, só a lei de Deus é suficientemente forte para permanecer além do tempo, além das circunstâncias. Então, nós trouxemos um texto para comentar, porque esse item do Evangelho diz beneficência exclusiva. E Emmanuel tem um texto no livro Convivência que diz dupla beneficência. Ele diz assim: toda organização assistencial é uma bênção de Deus, atenuando a penúria e o sofrimento onde surge. Existe, porém, a beneficência mais íntima, que se comunica de alma para alma, na base do silêncio e da compreensão. Então, diante de uma opinião que não corresponde à minha, o caminho mais acertado é o silêncio e a compreensão. Porque se eu estou convicta de que estou certa e que o outro está equivocado, a minha posição frente a ele é de auxílio, de amparo, para que, se ele cair, a sua queda seja amparada pelos nossos braços. Por isso, o silêncio e a compreensão. A caridade mais íntima socorre a pessoa em necessidade sem aparecer. Fala-lhe aos recessos do espírito, sem palavras articuladas. Apoia-lhe a vida sem mostrar-se e ilumina-lhe o coração sem ofuscar-lhe o entendimento. Experimenta semelhante trabalho e observará quanta alegria se exteriorizará da existência. Se conheces a necessidade de alguém, não espere que esse alguém se coloque de joelho a suplicar-lhe favor e estender-lhe auxílio para que possa dispor, na hipótese de falhar em recursos para isso. Encontrarás os meios de sugerir a companheiros outros para que façam, sem que tua influência se mostre. Isso é muito importante, porque às vezes, quando observamos alguém em erro, em dificuldade, nós lamentamos, criticamos, apontamos, blasfemamos e ficamos aguardando, muitas vezes, que o Espírito, ao reconhecer seus erros, venha buscar em nós apoio e auxílio, de preferência de joelhos, para que ele possa verdadeiramente reconhecer seus equívocos. E o Evangelho, ele é muito claro, que a nossa intercessão deve ser suave. Ela deve ser uma intercessão de amparo. Nós devemos estar sempre prontos para socorrer, sem que, de maneira nenhuma, o espírito precise entrar num estado de humilhação para ser socorrido. Então, esse texto que encerra esse capítulo, ele é um comentário que dilata a compreensão do que Jesus conta para nós quando alguém caído no caminho, um bom samaritano socorre. Socorre sem saber quem é, o que pensa, qual religião. É esse o posicionamento nosso para todos que nos cercam. Que nós possamos amparar, socorrer
cuidar, independente do que eles pensam, a respeito de nós mesmos ou de qualquer assunto, porque somos todos espíritos, filhos de um mesmo Pai, caminhando na mesma direção que é a perfeição. Então vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos ampare. Deus, nosso Pai, aqui estamos a reconhecer a paternidade divina, reconhecer que somos seus filhos e somos gratos por um dia termos saído do seu amor, por ter nos criado simples e ignorantes, para que com os nossos próprios pés, nossos passos trôpegos, pudéssemos caminhar para a perfeição e a cada dia nos fazermos espíritos melhores. Queremos agradecer a Jesus pelo caminho verdadeiro que nos apontou, para que nós pudéssemos chegar até Ti, Deus, nosso Pai. Agradecer a Jesus por esta morada azul que nos abriga, por este planeta maravilhoso, exuberante, nos ambientes naturais, repletos de beleza, de perfumes, repletos de seres pequeninos, também caminhando como nós em direção ao Pai. Queremos agradecer pelas lições imorredoras do Evangelho, agradecer, Senhor, pela nossa família, agradecer pelas oportunidades redentoras dessa existência, de abrirmos os nossos olhos para as realidades espirituais. Que nesta manhã gloriosa possamos nos unir mais e mais aos espíritos queridos aos nossos corações, para nos fazermos uma família espiritual. Que todos aqueles que nos cercam possam receber do que temos de melhor. Ampara-nos e fortalece-nos com o passe espiritual. Socorre nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa. Nossos irmãos que partiram de maneira trágica, sem Te conhecer, Senhor, que adentraram em campos escuros de si mesmos, que eles possam ser socorridos pelas equipes de Maria, Mãe de Jesus. Que suas servas amorosas possam socorrê-los nesse instante, ampará-los, para que possam ser conduzidos a ambientes seguros. Que nesse instante todos nós possamos vibrar em favor deles. Rogamos para aqueles irmãos que se encontram hospitalizados, necessitados de amparo, que os bons espíritos possam visitá-los, ofertar o passe espiritual, e que todos nós estejamos a caminho do bem e da verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.